Um ônibus itinerante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está rodando os principais shoppings de Maceió para facilitar a vida do cidadão que ainda tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Qualquer pessoa pode ser atendida, mas o ônibus tem uma prioridade. São jovens entre 16 e 18 anos que querem tirar o primeiro título de eleitor. Andressa tem apenas 17 anos e aproveitou a presença do ônibus itinerante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas no shopping para tirar seu primeiro título de eleitor. Soube hoje de manhã porque minha mãe viu na internet, no site do TRE. O ônibus irá percorrer até o próximo dia 27 de abril os 3 maiores shoppings de Maceió. O principal objetivo da ação é atender de forma prioritária os jovens entre 16 e 18 anos que desejam emitir o primeiro título eleitoral. E a gente está priorizando o atendimento aos jovens, né, que é para fazer realmente esse alistamento eleitoral e chamar essa parcela da população para se engajar mais diretamente nesse processo democrático que é a eleição. No ônibus, os eleitores também podem resolver outras pendências eleitorais. O Cirlan, por exemplo, estava fazendo a transferência do seu título de eleitor de Pernambuco para Alagoas. Decidi voltar aqui em Maceió, fica mais perto para mim, fica mais fácil também. A data final para resolver qualquer tipo de pendência eleitoral antes das eleições de outubro é o próximo dia 4 de maio. Por isso, o eleitor que é obrigado a votar deve procurar o Fórum Eleitoral o mais rápido possível, já que não há possibilidade de prorrogação do prazo. Esse prazo ele não é estendível, ele não pode ser ampliado, é um prazo que está na legislação eleitoral, então é até o dia 4 de maio e quem puder se antecipar é o pedido que a Justiça Eleitoral faz. O ônibus itinerante ficará no Shopping Maceió, em Mangabeiras, até o dia 13 de abril, das 10 da manhã às 7 da noite. Ele estará também no Shopping Pátio Maceió, no Benedito Bentes, no período de 14 a 20 de abril. Já no Parque Shopping Cruz das Almas, o serviço será oferecido entre os dias 21 e 27 de abril. Vale lembrar que quem ainda não regularizou a situação com a Justiça Eleitoral tem até o dia 4 de maio para resolver todas as pendências. Segundo o TRE, o prazo não será prorrogado. O Fórum Eleitoral fica na Avenida Fernandes Lima, vizinho ao prédio da Eletrobras. A cana-de-açúcar RB92 é uma espécie desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético da Universidade Federal de Alagoas. A planta é resultado de anos de pesquisa e, desde que foi introduzida, vem trazendo ótimos resultados para o setor sucro-alcooleiro do nosso estado, por causa da sua grande concentração de açúcar. O programa da UFAL também é referência em todo o país. O professor e pesquisador João Messias está comigo aqui no estúdio e vai falar sobre esse trabalho para a gente. Quando começou esse trabalho, professor? Olá, Miguel. Esse trabalho já é um trabalho antigo, vai fazer aproximadamente 50 anos que esse trabalho é desenvolvido. Inicialmente começou em 67 com a criação da Estação Experimental de Alagoas. Nesse mesmo ano foi criado também o Banco de Germoplasma da Serra do Ouro, que é onde são realizados os cruzamentos genéticos. Em 1970, com a criação do Plano Açúcar, esse banco ele foi incorporado para o Plano Açúcar, passou a administrar esse banco de germoplasma. E esse local nós fazemos os cruzamentos genéticos para desenvolver novas variedades. Em 1991, com a extinção do Plano Açúcar, do IAA Plano Açúcar, esse trabalho passou para a Universidade Federal, por uma rede de universidades, são compostas por 10 universidades que integram essa rede e desenvolvem esse trabalho de melhoramento genético em cana-de-açúcar. É uma vasta experiência e um vasto banco de dados, né? Até chegar a essa RB92, quantas outras plantas foram estudadas, pesquisadas e tiveram resultados? Olha, anualmente, nós levamos para o campo, a RIDESA como um todo, as 10 universidades, mais de 2 milhões de indivíduos diferentes. Então, desses 2 milhões de indivíduos diferentes, depois de 12 a 15 anos, pode resultar em uma nova variedade, ou não. Pode acontecer de não resultar em uma nova variedade. E como é uma coisa cíclica, então todo ano tem esse mesmo processo. Para uma planta ser considerada uma nova espécie, né?
ela precisa ser experimentada ou assim que ela planta, ela já tem a sua própria identidade? Então, quando nós fazemos o cruzamento, nós obtemos as sementes de cana-de-açúcar. Essas sementes elas são germinadas e vão originar diferentes indivíduos, populações diferentes. A partir daí, nós começamos um processo de seleção, que vai consistir em selecionar os melhores indivíduos daquela população. Esses indivíduos vão passar por uma série de testes até ser comprovado que aquele material é melhor do que as variedades cultivadas comercialmente. Busca-se o quê? Resistência, teor de sacarose? O que é que se busca na planta? Então, o melhoramento de cana é uma técnica já secular. Então, desde o início do século passado, que começou a fazer melhoramento de cana, sempre se buscou obter novas variedades com mais açúcar, mais resistente a pragas e doenças e também adaptáveis a uma diferente gama de ambientes. Então, esse era o objetivo do melhoramento. Mais recentemente, surgiu um novo conceito, a chamada cana-energia. Um novo conceito em termos de Brasil, mas é um conceito que já vem desde a década de 60 em outros países que já se preocupavam com a questão de energias renováveis. E esse novo conceito de cana, ao invés de aumentar o teor de açúcar, a ideia é manter esse teor de açúcar ou reduzir o açúcar e aumentar a quantidade de fibra para se obter uma maior produção de matéria seca por hectare. Isso depende, por exemplo, da matriz energética original do país, depende do plano econômico também? Isso. Nós temos esbarrado numa série de problemas, principalmente por não ter uma política energética definida no país. Mas todo esse processo depende muito da matriz energética. Para ter uma ideia dessa contribuição que a UFAO, a RIDESA, tem dado para o país, hoje em torno de 16% da matriz energética, a cana-de-açúcar representa 16% da matriz energética. Desse 16% da matriz energética, nós temos uns cálculos que a RIDESA contribui com 12%, ou seja, 12% de tudo que é utilizado como energia no país, seja etanol, seja energia elétrica, as universidades têm essa participação de 12%. Para a gente entender até melhor, se o Brasil quisesse apostar numa matriz ou numa espécie que produzisse mais sacarose, seria um tipo de planta. Isso. Se quisesse que produzisse mais álcool, seria outra. Se quisesse mais fibra para gerar energia, outra. Hoje nós temos definidos 3 tipos de cana. Uma que é a convencional, que vai ter maior açúcar, uma maior produtividade. Um outro tipo, chamado tipo 1, que seria manter esse teor de sacarose e aumentar em 4 a 5 pontos de fibra. E um outro tipo, que seria a tipo 2, seria reduzir essa sacarose e dobrar o teor de fibra. Ou seja, hoje nós temos em uma variedade de cana comercial de 13% a 14% de fibra. Então a ideia para esse novo tipo de cana seria passar para 28% a 30% de fibra e reduzir um pouco desse açúcar. A fibra seria, então, o bagaço? Isso. Esse bagaço ele seria utilizado para produzir energia, produzir etanol de segunda geração e também produzir biopolímeros com valor agregado. E isso, conforme o senhor mesmo disse, o Brasil não tem uma política, né, definida, mas já teve, né? Nós tivemos, acho que a princípio, apostado no açúcar, depois veio o álcool, né? Só que não vingou, não sei porquê, mas o Brasil tem o álcool, ele poderia ser independente se tivesse realmente uma política voltada para isso, como começou a ter. E agora a nova aposta é a matriz energética, né? Bagaço da cana, fibra, os polímeros. Inclusive vi nesse final de semana que estão pretendendo fazer do bagaço substituição ao isopor, né? Para embalagens, que seria uma outra função. Mas a apresentação da cana nessa produtividade em 3 fases diferentes, açúcar, álcool e fibras, elas são diferentes? A planta é diferente?
Sim, a planta como um todo, ela não é diferente. O que muda é a composição da planta. Então, a cana ela é composta de água, açúcar e fibra. Então, a ideia é mexer nessa composição dessa nova variedade de cana. Eu vou diminuir o teor de água, vou diminuir ou manter o teor de açúcar e vou elevar um pouco essa fibra para atender a demanda dessas novas empresas que estão surgindo. A exemplo da Granbio, que se instalou aqui no estado, com o intuito de produzir etanol de segunda geração, com base nesse novo tipo de cana e também produzir biopolímero. A olho nu, quando nós, ignorantes, né, consumidores, a gente percebe de uma cana para outra que umas são mais grossas, outras são mais finas, outras têm um caule assim, entre um nó e outro, maior, menor, e a gente fica imaginando qual seria, né, a composição que dá mais bagaço. A que dá mais bagaço seria a maior, né? Aqui, mas às vezes isso não acontece, porque tem daquela bem fininha, caiana, que dá um caldo que eu nunca vi. Se pega uma cana grossa, bota, não dá o mesmo caldo da pequena, né? São essas mutações genéticas de laboratório que fazem com que aumente a produtividade dependendo da matriz? Então, na prática, como você falou, essas canas que têm um diâmetro maior, na verdade elas têm até menos fibra, porque elas têm mais água dentro do como. A cana com maior fibra, ela é derivada da espécie Sácaro espontâneo, que são canas que são finas, mas têm um alto teor de fibra e são muito resistentes a pragas, a doenças, a solos com baixa fertilidade. Então, é um outro tipo de cana. Então, tem um maior número de colmos ou perfilhos na torceira e isso faz com que ela tenha uma maior produção de biomassa e uma maior produção de fibra. Podemos falar de cana brasileira? Não cana brasileira, porque esse é um conceito que já vem, como eu falei, desde a década de 70, em países como Barbados, Costa Rica, que são países pequenos, sempre foram dependentes do petróleo, mas eles começaram a ter uma visão e investir em outras fontes de energia, principalmente energias renováveis. No Brasil, esse conceito é nos últimos 5 anos, e a UFAL é uma das universidades que é pioneira nesse trabalho. Bom, vamos agradecer, então, ao professor João Messias, professor da UFAL. Muito obrigado pela entrevista. Por nada, nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouco sobre esse nosso trabalho. Pauta Especial termina agora. Amanhã a gente se encontra às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.